princípio da moralidade é outro que faz parte dos constitucionais expressos. Ele diz o seguinte: não basta que o ato administrativo seja legal e impessoal, é necessário também que ele valorize os preceitos morais. Mas aí vem a pergunta: o que é moral? Moral, de uma forma mais simples, é um conjunto de regras criadas por meio da nossa capacidade natural de julgar condutas certas e erradas dentro de um contexto cultural. Por exemplo, quando eu te pergunto, matar é errado? Naturalmente, nós já associamos que sim, pois é algo inerente ao nosso próprio julgamento. Perceba que o estudo da moralidade ele é muito complexo, pois por meio dessa definição que eu dei para vocês, pode surgir aí inúmeras indagações. Pensa para vocês verem. Quando alguém te pergunta se matar é errado e você tem a concepção automática de que é sim, isso é algo biológico que nasce com você ou é algo empírico que foi ensinado pelos seus pais e pelos seus professores? E foi indagações como essas que vários filósofos, como Smith, Hume, Kant, fizeram por inúmeros anos. E o grande fato é que, depois que você lê a perspectiva de cada um desses filósofos, você vê que a moral nada mais é que um conjunto de regras que criamos quando julgamos situações como boas ou ruins, se colocando no lugar dos outros. Vamos pegar de novo aquele exemplo: matar alguém é errado? Sim, pois é algo que, quando eu me coloco no lugar da vítima, vejo como extremamente negativo. Quando se mata alguém, essa pessoa sente dor, ela deixa de aproveitar as maravilhas da vida, você faz os parentes dela sofrerem, ou seja, não gera benefício nenhum, só sofrimento. Portanto, o ato de matar seria imoral. E aí você me pergunta, professor, qual é a relação da moral com a esfera jurídica? Tudo que é moral é considerado lei? A lei é necessariamente moral? Pois é, essas também foram as dúvidas de vários doutrinadores, que criaram com isso três teorias: teoria dos círculos concêntricos, teoria dos círculos independentes e teoria dos círculos secantes. A gente vai falar de cada uma delas. A teoria dos círculos concêntricos, ou do mínimo ético, ela foi proposta pelo filósofo inglês Jeremias Bentham e o jurista alemão George Jelinek. Ela divide a moral e o direito em dois círculos, sendo a moral um círculo maior e o direito, que são as leis criadas, um círculo menor que fica dentro da moral. Em outras palavras, na cabeça de Bentham e Jelinek, todos os conteúdos de normas jurídicas são conteúdos abordados pela moral. E o direito está ali apenas como uma forma de garantir à sociedade a prática do minimamente ético. Não entendi, professor, tem como dar um exemplo? Claro. Quando eu falo para você que alguém roubou, isso é um conteúdo que pode ser abordado pela moral? Pode. A gente facilmente consegue julgar o ato de roubar como certo ou errado. Isso é natural à nossa capacidade de julgamento. E considerando a definição que eu dei, roubar é errado e imoral, pois gera malefícios quando você se coloca no lugar da vítima. Porém, infelizmente, nós sabemos que, mesmo sendo imoral, a sociedade, por motivos fúteis, tende a roubar em benefício próprio, não importando com malefício alheio. Então, segundo a teoria de Bentham e Jelinek, a criação de leis que abordam também a questão do roubo, impondo punições na sua prática, vem como uma forma de garantir naquela sociedade, pelo menos, um mínimo ético. Quando eu falo mínimo ético, perceba que eu não me refiro que o direito tem que se posicionar sobre todas as coisas abordadas pela moral, mas sim apenas o necessário para o convívio social. Preceitos que envolvam roubar, matar, agredir, espancar, né? Seriam esses preceitos aí principais que o direito deveria abordar. Próxima teoria. A teoria dos círculos independentes. Essa foi criada por Hans Kelsen e ela já diz o contrário. Ela sustenta a desvinculação absoluta entre direito e moral. Para Kelsen,
O direito e a moral são conjuntos diferentes e não estão interligados, pois não possuem o mesmo conteúdo. Dessa forma, o direito abordaria assuntos diferentes dos assuntos abordados pela moral. Por exemplo, se a moral já aborda sobre a questão de roubar, o direito não precisaria abordar sobre isso e deveria abordar sobre outro assunto. É uma teoria extremamente contraditória ao nosso sistema jurídico atual, até mesmo porque a maioria das nossas leis possuem conteúdos abrangidos nas duas esferas. O próprio exemplo de roubar é algo abordado pela moral, como eu já falei para vocês, mas também é abordado pelo direito lá no Código Penal. Matar também é abordado pela moral, abordado pelo direito no Código Penal. E aí você me pergunta, se os círculos independentes não é utilizado pelo Brasil, qual é a teoria utilizada pelo nosso ordenamento? É o mínimo ético? Também não. Lembra que eu falei para vocês que no mínimo ético, tudo que é abordado pelo direito tem que ser abordado pela moral? Isso nem sempre acontece. Existem certos conteúdos e assuntos que são abordados pelo direito, mas a moral não os aborda. Quer ver? As leis brasileiras determinam que todos os profissionais liberais paguem 27,5% de imposto de renda. Isso, pela moral, na sua opinião, é considerado como certo ou errado? A resposta para essa pergunta não existe. Lembra que eu falei que moral é um conjunto de regras feito pelo nosso julgamento natural daquilo que é certo e daquilo que é errado? Pois é, julgar a coleta de imposto de renda como certo ou errado não é algo natural. Inclusive, na verdade, é discricionário. Pode ter inúmeros pontos de vista. Tem gente que pode falar que é bom, pois auxilia o Estado a investir em medidas sociais. Já outros podem falar que é ruim, pois diminui o poder de compra. Outro exemplo que a gente pode ilustrar seria os prazos processuais. Vamos pegar a realidade do direito administrativo. Quando a gente estuda licitação, muitas vezes o edital licitatório ele abre um tempo para a imposição de recursos. E na lei fala que esse tempo tem que ser de até 3 dias úteis. Aí eu te pergunto, esse prazo aí no campo da moral é certo ou errado? Também não tem resposta. A moral não se preocupa com isso, é apenas um prazo de formalização de processos. O que eu quero que vocês tenham em mente é que, da mesma forma que existem assuntos que são abordados pela moral e pelo direito em conjunto, existem aqueles só abordados pela moral, existem aqueles só abordados pelo direito. Foi assim então que surgiu a terceira teoria, que é a teoria dos círculos secantes. Essa teoria ela foi criada por Claude Pasquier, dizendo que a moral e o direito, por serem entes complexos, abordam tanto assuntos independentes quanto conteúdos em comum. Dessa forma, nós temos então 2 círculos e 3 regiões. A região A são os conteúdos abordados pela moral, porém não necessariamente pelo direito. Por exemplo, altruísmo, que são situações envolvendo ajudar o próximo. É um conteúdo muito abordado pelas normas morais, pois quando você se pergunta, ajudar alguém com dificuldade é certo ou errado? Naturalmente você já tem uma resposta, ou seja, é certo. Porém, esse não é um conteúdo abordado juridicamente. Não existem leis que te obrigam de maneira clara a ajudar alguém. A região B compreende situações que abordam conteúdos morais e do direito. O exemplo desse aqui eu já falei. Seria o caso do roubo, seria o caso do assassinato. Isso é abordado pela moral e também abordado no nosso Código Penal, onde ambos consideram as duas condutas como erradas. Já a região C, que são os conteúdos abordados pelo direito, mas não abordados pela moral, esse também eu já dei um exemplo, que é o caso do imposto de renda, que é o caso dos prazos processuais. Tá? Agora, gente, eu quero que vocês se atentem. Prestem bastante atenção na região B, ou seja, a região em que os conteúdos da moral e do direito se cruzam. Pessoal, sempre que isso ocorrer, é necessário, sem dúvida nenhuma, ter uma concordância, pois é aqui que nasce o princípio da moralidade. Perceba que a região A são coisas morais que o direito não se posiciona, e na região C são coisas legais que a moral não se posiciona. Portanto, nenhuma das duas influencia diretamente na moralidade. Já a região B, ambas se posicionam sobre o assunto. E aqui sim nasce esse princípio, que vai impor ao direito a escolha das opções que concordem com a moral. Vamos pegar um exemplo.
Suponha que alguém esteja na rua e chute um cachorro que está dormindo. Isso no campo da moral é certo ou errado? É errado. Eu, particularmente, quando eu penso nisso, é algo que me causa raiva, asco, nojo, de tão fútil e cruel que é. Mas eu te pergunto, o direito aborda sobre esse tema? Até a Lei 9.605 de 98 dos crimes ambientais, o direito não falava sobre isso. E, portanto, seria uma situação alocada na região A dos ciclos secantes. Ou seja, abordado pela moral, mas não pelo direito. Só depois de 98 isso passou da região A para a região B, sendo abordado tanto pela moral quanto pelo direito. E é justamente nesse momento que vem o pulo do gato. O legislador, respeitando o princípio da moralidade, não pode criar uma lei que defenda a agressão dos animais. Ele só pode fazer duas coisas: continuar indiferente ou condenar a agressão. Em outras palavras, ele é obrigado a concordar com o preceito moral. E foi isso que ele fez. Lá no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, obedecendo à moralidade, ele condenou o ato de agressão e maus tratos a animais domésticos, impondo uma pena de detenção, se eu não me engano, de 3 meses a 1 ano mais multa. E aí você pode me perguntar, pode surgir a seguinte dúvida: mas e se a Lei 9.605 não tivesse sido criada? Ou seja, fosse um assunto ainda alocado na região A dos ciclos secantes? O administrador poderia defender a agressão dos animais? Também não. Pois em situações onde o legislador não tenha criado lei, os atos da administração devem ser de acordo com o princípio da moralidade, respeitando, nesse caso, o ciclo da moral. Beleza, gente? Ficou claro isso aqui? Vamos seguir, então. Outro ponto importante que temos que diferenciar é a moralidade empregada no direito administrativo e a empregada no senso comum. A moralidade comum é a concepção que eu falei lá no início da aula, ou seja, é um conjunto de normas que naturalmente criamos ao julgar algo certo ou errado. Porém, o princípio da moralidade na administração não significa que ele sempre tem que estar de acordo com a moral comum. Existem situações que algo pode ser considerado imoral do ponto de vista social, porém moral aos olhos da administração. Quer ver um exemplo? Suponha, vamos considerar uma situação bem hipotética. Suponha que uma determinada pessoa que trabalha de maneira seletista no escritório da prefeitura tenha sofrido um acidente de trânsito e perdido uma perna. Essa pessoa passa pela perícia do INSS e o médico do trabalho, na sua função administrativa, decide não aposentá-la. Aí eu te pergunto, isso aos olhos da sociedade é algo imoral? Acredito que a maioria de vocês consideraria que sim, é imoral, pois a pessoa perdeu uma perna e, de certa forma, vai ter ali muitas dificuldades para se deslocar até o trabalho. Porém, na visão da administração, isso não necessariamente é imoral, uma vez que o médico se baseia em preceitos da literatura médica e não na concepção social. E os livros de medicina do trabalho, para quem não conhece, eles são muito categóricos em dizer que a ociosidade é um grande inimigo do ser humano, capaz de gerar inúmeras doenças, entre elas físicas e mentais. É por isso que a aposentadoria, segundo a literatura médica, é concedida apenas em casos realmente muito necessários, onde o benefício supera os malefícios da ociosidade. E no caso do exemplo da pessoa em questão, ela conseguiria tranquilamente exercer sua função laborativa, pois era um profissional de escritório que poderia ter seu trabalho adaptado até mesmo para home office. Ou, se for possível, se ela se adaptar bem, após a colocação de uma prótese mecânica, ela poderia se deslocar tranquilamente até o trabalho. Portanto, não conceder aposentadoria nesse caso não fere a moralidade administrativa. Vamos citar mais um exemplo para a gente fechar essa aulinha, que também há uma diferença entre a concepção da moral comum e a da administrativa. Seria quando a administração corta gastos com o sistema previdenciário. Quem olha de fora acha isso inadmissível. É imoral do ponto de vista social, pois as pessoas vão demorar mais para aposentar. Porém, para a administração, não necessariamente. Pode ser que os recursos internos estejam esgotando e o governo não tenha dinheiro para sustentar o crescimento da população idosa. Dessa forma, após motivar o seu ato, explicar o porquê ele está cortando os gastos, tal atitude torna-se confluente com a moralidade administrativa. Beleza, gente? Entenderam isso aqui? Então é isso, pessoal. Nossa aulinha vai ficando por aqui.
e eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai continuar o princípio da moralidade falando do nepotismo. Tá bom?